Bom dia, boa tarde, muito boa noite, ou boa madrugada, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o professor Thomson e dando continuidade à nossa aula sobre sistema digestivo, nós falamos da última vez sobre proteínas e agora vamos falar sobre as enzimas. As enzimas, como o título mostrado no outro slide, são proteínas reguladoras de reações biológicas. Isso porque uma característica básica da célula viva é sua capacidade em promover reações químicas complexas. E essas reações elas ocorrem em velocidade relativamente alta e em temperaturas relativamente baixas. E os agentes que permitem a ocorrência dessas reações, com essas características, são as enzimas. Uma enzima é uma proteína que catalisa ou acelera uma reação biológica. Por isso, ela é chamada de biocatalisador. Sua natureza proteica determina a presença de certas propriedades. Por exemplo, elas são específicas de um determinado substrato e dependem de uma certa temperatura e de um certo pH. Ou seja, uma enzima só age em uma determinada substância sobre determinada temperatura e sob determinado pH. E como eu disse, elas são específicas a um substrato. O que é um substrato? É a substância que reage sob o estímulo enzimático. E as enzimas elas são específicas a determinado substrato. Isto é, se uma enzima que atua sobre um tipo de substrato não tem ação sobre substratos diferentes. Quer um exemplo? Nós temos aqui a sacarose. A sacarose, ela vai interagir junto com a água e sobre a ação da enzima chamada sacarase para acelerar essa reação, o que vai acontecer? Nós vamos ter como resultado duas moléculas de glicose. Vocês podem ver aqui. E de acordo com a molécula que será digerida, há enzimas específicas além de produtos finais. Vamos ver aqui na tabela abaixo outros exemplos. Você vai ter um tipo X de proteína e sobre ela vai agir uma protease, né? E o produto final dela vão ser aminoácidos. E os aminoácidos, gente, como nós vimos anteriormente, eles compõem as proteínas. O amido, que é um tipo de carboidrato, sobre ele vai agir a enzima carboidrase, que vai produzir, então, como produto final, a glicose. Nos lipídios, você vai ter a lipase, que vai agir sobre os lipídios, produzindo como produto final ácidos graxos e glicerol. Agora, uma outra característica sobre as enzimas, que além de elas atuarem sobre determinado substrato, elas dependem da temperatura. A temperatura é um dos principais fatores que influem na atividade enzimática. Em geral, a cada 10 graus de aumento na temperatura do meio em que a enzima atua, observa-se que a atividade enzimática, ela vai duplicar ou triplicar. Por exemplo, aqui você vai ver uma atividade enzimática, a 10 graus ela está aqui, e a 20 graus começa a aumentar essa reação. A 30 aumenta ainda mais, até chegar ao seu pico, que é 40 graus. A enzima é assim, quando ela ultrapassa esse estado aqui máximo, esse ponto máximo, o que vai acontecer com ela? A reação vai começar a diminuir. Como vocês podem ver aqui, a 50 graus a reação já está diminuindo. E antes de chegar a 60, ele já desapareceu. O que aconteceu nesse caso? A enzima é levada a um estado de desnaturação, onde ela se desorganiza de tal modo que ela perde suas propriedades biológicas e se torna ativa. Vocês estão vendo? Aqui você tem uma temperatura mínima, onde a reação da enzima começa. Ela vai acelerando essa temperatura, essa reação, conforme a temperatura aumenta, até ela chegar num pico. Quando ela passa desse pico, a reação começa a diminuir, ela vai começar a desnaturar, perder suas propriedades, até que finalmente ela vai se tornar inativa.
E aqui nós vamos ter outro exemplo, né? As enzimas também, gente, elas são sensíveis ao pH. Elas apresentam sempre um pH ótimo de ação. Vamos supor, a pitialina, que é responsável pela amilase da saliva, por exemplo, ela tem um pH ótimo em torno de 7. Ou seja, a reação vai ter início, né? Quando ela chega no pH 7, ela está num ambiente de pH 7, a pitialina ela vai estar com a sua reação no máximo, ela vai estar a enzima trabalhando ao máximo aqui. Se ela passar desse pH, ela vai começar da mesma forma que na temperatura a degradar e até que finalmente ela vai se tornar inativa. Só que cada proteína tem um pH único. Nós estamos falando aqui da pitialina. A pepsina, por exemplo, que é uma protease do suco gástrico do estômago, ela tem um pH ótimo ao redor de 2, que é um pH ácido, claro, né? E ela está no estômago. E aqui nós estamos vendo também, né? Por exemplo, a ação enzimática da pepsina. Ela vai aumentando conforme o pH vai subindo, até chegar em 2, que é o pico de reação dela. Ao passar desse valor de pH, o que, que acontece? A enzima vai perdendo, desnaturando, perdendo função biológica, até que finalmente ela se torne inativa. Resumindo, as enzimas elas vão agir, como eu disse, sobre determinado substrato, em uma determinada temperatura, elas vão ter uma temperatura ótima de reação, assim como um pH ótimo também para a sua reação. Elas também são proteínas dotadas, as enzimas, de dobramento tridimensional. Vocês podem ver aqui, né? Em suas cadeias polipeptídicas, o que lhe oferece uma característica e forma exclusivas. Por isso, gente, que as enzimas elas têm diferentes formas e com isso elas têm diferentes também papéis biológicos. E para que uma enzima atue, é necessário que o substrato, gente, aqui, ó, no caso o substrato, ele se encaixe nela. Esse encaixe depende da forma da proteína. Lembra que eu falei que cada proteína tem uma forma diferente? Cada enzima, na verdade, tem uma forma diferente? Pois é, a enzima ela tem um formato X que vai encaixar com o substrato X, como vocês podem ver aqui, né? Esse encaixe, porém, depende da forma, isto é, do contorno da enzima. Por isso, o substrato que se encaixa em determinada enzima não se encaixa em outra enzima diferente. Vocês estão vendo aqui? Essa enzima se encaixando com o substrato? Pois é, um abraço romântico entre uma enzima e outra. E a reação, né? Agora, se uma enzima ela tentar se encaixar em outro substrato que é diferente do dela, a reação não vai ocorrer, infelizmente. E uma vez ocorrido o encaixe, forma-se um complexo enzima-substrato, que se assemelha a um sistema de chave-fechadura. O local da enzima onde o substrato se encaixa é denominado de sítio ativo, ou seja, como vocês podem ver aqui, ó, esse local onde a enzima está se encaixando no substrato é chamado de sítio ativo. No caso de substâncias que reagem entre si, a reação é facilitada, tornando-se mais rápida, pois a proximidade entre as moléculas encaixadas acelera o processo reativo. Após a reação, a enzima se desliga do substrato e permanece intacta, ou seja, ela vem aqui, se encaixa, realiza, né, acelera o processo ativo e depois disso ela se desloca e permanece intacta, indo para outro lugar, para realizar outra reação. Ó. Vocês estão vendo aqui no exemplo? É assim que as enzimas agem. Outra função que as enzimas têm, gente, é na atuação do combate a micro-organismos, formando os nossos anticorpos. Mas isso nós vamos ver em outra aula, em determinado momento. A próxima aula, gente, nós vamos falar sobre carboidratos e lipídios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo
Até a próxima. Curte o nosso canal, dá uma curtida no vídeo, compartilha e até a próxima!